Bom dia. No vídeo de hoje eu vou ainda continuar tratando da questão da implantação e eu vou falar hoje sobre dois campos que a gente tica, que são esses dois campos aqui que a gente preenche no momento do cadastro no NJMG, que é legislação básica e legislação visível por tema. Eu vou abrir um aqui qualquer, só para vocês observarem. Eu vou abrir um decreto qualquer, só para mostrar o campo, que é esses dois campinhos aqui, ó. Legislação básica e o legislação visível por tema. Eu vou então hoje ler o manual com vocês, as informações que estão no manual, e dar alguns esclarecimentos a mais, né? Só para a gente reforçar a utilização destes dois campos, ok? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Bom, a questão da legislação básica e da legislação visível por tema, ela está presente nos dois manuais. A mesma informação, tanto no manual do NJMG quanto no manual de indexação. Eu estou usando o manual do NJMG com base para poder mostrar para vocês, e ele está na página... Travou aqui. Está na página 19, tá? Do manual do NJMG. Então, o que é o campo legislação básica? Esse primeiro aqui que está marcado no desenho aqui em vermelhinho, né? Então, este campo ele se destina a indicar a importância ou peso de uma norma em relação a determinado assunto, tá? Exemplos de normas que possuem o campo legislação básica assinalado são as leis complementares, que complementam os dispositivos da Constituição, as normas que estabelecem políticas e dispositivos gerais sobre determinado assunto, como as leis ordinárias, por exemplo, aquela lei que estabelecia a proibição de se fumar em lugares fechados. Essa é uma norma básica, tá? Ela vem primeiro a determinar esta nova conduta na sociedade, então ela é básica, né? Por causa disso. As normas que estabelecem estatutos, regulamentos e regimentos, por exemplo, o regulamento do ICMS. O primeiro regulamento, ele é a norma básica, tá? Todos os outros decretos que vieram posteriormente, alterando o regulamento do ICMS, eles não são considerados normas básicas, porque eles são meras normas alteradoras, né? Uma vez que ela é publicada e nós fazemos a alteração na norma básica, a existência da norma alteradora, de uma certa forma, fica prejudicada, tá? Ela só existe, a norma alteradora ela só existe para alterar a norma básica. Por isso, os decretos de ICMS que nós indexamos quase todos os dias, eles nunca vão ser normas básicas, né? Apenas o regulamento, que se eu não me engano, é o 43080, esse é a norma básica. Todos os outros, todos os outros decretos são normas alteradoras, logo não podem ser de forma alguma normas básicas. Além dos estatutos, regulamentos e regimentos, as normas que dispõem sobre a criação, organização administrativa e a regulamentação total de órgãos e entidades públicas, por exemplo, um decreto que vai dar organização administrativa a uma determinada secretaria,
CEPLAG, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Todos esses decretos, por exemplo, serão normas básicas, e as normas que estabelecem o quadro de pessoal de órgãos ou poderes, alterando cargos, extinguindo cargos, desde que sejam normas básicas, né? Não estejam alterando uma outra norma, elas também serão marcadas com o campo, elas terão o campo legislação básica marcado. Inclusive as normas que tratam de remuneração, índice, né, database, essas normas também. Bom, isso aqui eu vou falar, a gente vai reforçar depois, mas o importante aqui é essa próxima informação. Apenas os seguintes tipos de normas são elegíveis para a marcação do campo legislação básica. Então, quais são os tipos de normas que serão legislação básica? A Constituição Estadual, tá? Então, a Constituição era norma básica, assim como o ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Que são aqueles dispositivos que eles não fazem parte da Constituição, porque eles são dispositivos que determinam regras transitórias. Por exemplo, quando é publicada, né, alterações nas regras de aposentadoria, geralmente há regras transitórias, né? Elas se aplicam a apenas um determinado grupo de pessoas que tem uma determinada idade, e por isso elas não devem ser prejudicadas com as reformas, com as alterações, mas elas ainda não adquiriram o direito à aposentadoria, tá? Por isso elas não poderiam permanecer na regra antiga. Então, você faz regras transitórias apenas para aquelas pessoas, e uma vez que aquele grupo se aposenta, essas regras transitórias perdem o valor, né? Não vão ter mais valor no ordenamento jurídico. Essa é a função dos atos das disposições constitucionais transitórias, né? E só tem uma publicação, igual à Constituição, só existe uma também, tá? Então, todas as outras, né, que vierem depois, as alterações, no caso, ambas são alteradas por uma emenda à Constituição. As emendas, elas não serão normas básicas, elas serão apenas normas alteradoras, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco, eu vou reforçar esse ponto daqui a pouco. Lei complementar, como eu já havia dito, né, que altera, né, aliás, que complementa os dispositivos da Constituição. Leis ordinárias, que é o mais comum, né? A resolução, decreto e deliberação da LMG. O decreto e a deliberação da LMG estão com um asterisco aí para tratar das normas de hierarquia inferior. Por quê? Nós paramos aí, né, nesses dois tipos, decreto e deliberação. Porque o manual diz o seguinte: nenhuma outra norma de hierarquia inferior pode ser legislação básica, seja ela da própria LMG, portaria, ordem de serviço, decisão, tá? Ou de outro poder, como no caso do executivo, né? Que a gente inclui tanto as deliberações do executivo sobre a pandemia, né? Como também os decretos de numeração especial. Eles também não são normas básicas, tá? Então, para ser norma básica, apenas decreto e deliberação da LMG, desde que elas não sejam normas alteradoras, o que a gente vai ver agora com mais detalhes, tá? Então, além de pertencer a um dos tipos mencionados acima, que eu vou repetir, que são Constituição, ato das disposições constitucionais transitórias, lei complementar, lei ordinária, resolução, decreto e deliberação da LMG, só pode da LMG, a norma será marcada como legislação básica apenas se atender às seguintes condições, que a gente já viu lá na introduçãozinha do conceito do que é legislação básica, mas a gente vai reforçar agora. Então, se tratar de norma em vigor,
isso é importante, e depois a gente vai ver com mais detalhes, mas não é coerente uma norma revogada ser norma básica, né? Uma norma revogada, ela não pertence mais ao ordenamento jurídico, então ela não pode ser básica de jeito nenhum. E uma função importante que o NJ tem, inclusive para evitar o erro na hora do cadastro, na hora da implantação, é que quando nós vamos alterar a situação de uma norma, né, passar a norma para a situação de revogada ou declarada inconstitucional, uma norma que seja norma básica, o próprio NJ vai nos avisar. Ele vai falar o seguinte: olha, você está marcando, você está indicando que uma norma básica está sendo revogada, então você deve desmarcar a opção legislação básica, e ele dá ainda a opção de desmarcar para você, né? Você deseja que o NJ desmarque essa opção, uma mensagem assim, você vai marcar que sim, neste caso, né? Para que uma norma revogada ela não continue básica. Porque se ao marcar uma norma básica como revogada e a gente esquecer de tirar, né, de desmarcar a opção legislação básica, ela vai vir numa busca por todas as normas básicas. E estaria errado, né? Uma busca em que eu quero só as normas básicas, não deveria vir normas revogadas. Se estabelecer políticas, programas e diretrizes gerais sobre determinado assunto, que é o mais importante, desde que seja a primeira vez, né? Não sejam alterações de uma norma que é básica, tá? Se dispuser sobre a criação de órgãos públicos e de empresas, fundações e autarquias controladas pelo Estado, bem como se tratar da organização administrativa ou da regulamentação do funcionamento destas entidades, né? Então, de novo, criação de órgão, reforma administrativa do Estado, organização administrativa de secretarias, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, tudo isso vai ser norma básica, desde que ela não seja uma alteradora, claro, né? Se aprovar, publicar ou estabelecer estatuto, regulamento ou regimento de entidade, né, e órgão público. Esse aqui eu já comentei do exemplo do ICMS, é o mesmo caso, né? O regulamento do ICMS, né, que é o 43080, ele é a norma básica, todos os outros decretos publicados alterando ele não serão normas básicas, serão meras normas alteradoras, assim como o Estatuto da Assembleia, o Estatuto da Polícia Militar. O regimento interno vai ser norma básica, regimento interno da Assembleia. As deliberações que vierem posteriormente alterando, né, o regimento interno não serão normas básicas. Se estabelecer o quadro de pessoal de poderes ou órgãos do Estado, tá? Pode ser o estabelecimento de quadro de pessoal ou também tratando de remuneração, né, como eu disse anteriormente. E se não for uma norma meramente alteradora ou revogadora, regra essa que deve ser observada concomitantemente com as demais condições. Uma exceção aqui seria os casos, por exemplo, de uma norma que ela é claramente básica, ela está tratando de um monte de coisas novas, e ela no final do dispositivo revoga, tá, uma norma anterior ou dispositivos de uma outra norma. Então ela é uma norma alteradora, mas ela é, antes de tudo, uma norma básica, tá? Neste caso. Então ela deve ser marcada como uma norma básica. Uma outra situação que é muito comum é uma regra, uma norma que ela não é alteradora, ela é uma norma que substitui, é uma substituidora, vamos chamar assim. É o seguinte, a gente tem uma norma anterior, por exemplo, que dá organização administrativa para a CEPLAG, por exemplo, né? E ela foi publicada, vamos supor, pelo Pimentel. E o Zema agora,
né, resolve dar uma outra organização administrativa para a CEPLAG. O que ele pode fazer? Ele pode publicar uma alteradora, alterando aquela norma, né, o decreto que foi publicado pelo Pimentel. Neste caso, ela seria meramente alteradora, né, e a gente não marcaria ela como norma básica. Mas o comum nessa situação é o decreto, é o governador, no caso o Zema, publicar um outro decreto, dando toda a organização administrativa de novo, e ao final, né, no último dispositivo da norma, ele revogar a anterior. Neste caso, a norma é básica, tá? Até porque ela está revogando uma norma que é básica, né? A norma que ele está revogando, a anterior, que dava organização administrativa CEPLAG no governo do Pimentel, ela provavelmente vai estar marcada como norma básica. Então, quando você for mudar a situação dela para revogada, você vai ter que desmarcar, o NJ vai te sugerir desmarcar a opção legislação básica para ela. Automaticamente, a norma atual que você está implantando, ela vai ser a norma básica, né? Ela vai substituir aquela norma básica, tá? Espero que isso tenha ficado claro. Essa situação ocorre com muita frequência. Algumas observações agora, tá? Então, normas revogadas não podem ser consideradas como básica, pois isto seria uma incoerência, né? O que a gente já tratou aqui. A norma básica são apenas aquelas que existem no ordenamento jurídico. Quando uma norma tem a sua situação alterada para revogada ou declarada inconstitucional, uma coisa que eu já havia alertado, né? A gente tratou agora, o SNJ perguntará se deseja apagar o assinalamento da norma como legislação básica, conforme já foi mencionado no manual, no 2.2.7, tá? Que é justamente isso que eu já comentei. Quando você muda a situação para revogada ou declarada inconstitucional, o SNJ pergunta se você deseja desmarcar a opção legislação básica, tá? E neste caso, sim, né? Nunca uma norma revogada ou declarada inconstitucional pode ser básica ao mesmo tempo. As emendas à Constituição não entram, pois a norma básica é a própria Constituição estadual, a gente já comentou, né? As emendas à Constituição, neste caso, vão ser entendidas como normas meramente alteradoras, tá? Resoluções da LMG que aprovam ou rejeitam as contas do governador do Estado e do Tribunal de Contas não precisam ser consideradas normas básicas, tá? No caso, porque as resoluções são normas básicas, com exceção deste tipo, né? Que aprovam as contas do governador. E as normas que fazem vides para a legislação básica não precisam ser marcadas como básica, porque geralmente elas serão alteradoras, exceção daquelas que se enquadram nos critérios listados acima, principalmente quando a norma ela simplesmente tem os seus dispositivos que são, como a gente disse, né, originais, e ao final ela vem com o dispositivo revogando uma norma anterior, tá? Nestes casos, muito provavelmente a norma vai ser básica, tá? Como a gente já citou, né? E quais são as normas que não serão básicas de jeito nenhum, tá? São essas aqui, ó. Utilidade pública, imóvel, próprio público, as normas que a gente chama normas de efeito concreto. Essas são normas de efeito concreto porque elas são repetitivas, né? Elas são pontuais. A gente diz que a gente chama essas normas de efeito concreto porque elas não são, dentro da teoria do direito, consideradas normas, elas não deveriam, pelo menos, ser objeto de lei. Elas têm mais cara de decreto, né? de execução
tá? Do que de proposição. Elas têm muito mais cara de execução do que proposição, muito porque elas não estão propondo nada, elas estão executando algo, como dar declaração de utilidade pública a uma entidade da sociedade civil, ou doar o imóvel, ou denominar um imóvel. Por isso, elas tramitam em apenas um turno na Assembleia também. E a gente chama este conjunto de normas de efeito concreto. O que poderia também ser norma de efeito concreto, mas não é, né? São essas outras aqui, ó, calendário e homenagem, também é a mesma coisa, né? Elas não estão propondo nada, elas estão simplesmente executando, né, uma orientação. Inclusive, há normas, né, essas seriam as básicas, né, vamos assim dizer, que trata como e em quais situações se declara utilidade pública, como e em quais situações pode-se doar um imóvel. Essas são as normas básicas. Essas aqui, então, não são normas básicas, elas simplesmente executam uma orientação anterior, então a gente não considera norma básica de jeito nenhum. O que mais? Crédito. Norma então, crédito, além do caso, né? Crédito aqui, quando for, aí decreto de numeração especial, que é o caso, né? Que é crédito suplementar, esses decretos de numeração especial, a gente não põe mesmo, né? Porque não se enquadra no critério do tipo. Mas, o decreto de numeração especial, ele trata apenas na movimentação de crédito no âmbito do Estado. Por isso o governador tem autonomia para fazer essa movimentação sem a necessidade de uma lei. Mas quando há movimentação de dinheiro, né? Por exemplo, a Assembleia solicita ao Executivo crédito suplementar, por exemplo, para fazer uma obra ou para reajustar o salário dos funcionários, coisas desse tipo, aí o governador não tem autonomia de fazer isso via decreto, ele precisa publicar uma lei, tá certo? E para essa lei, então essa lei ela vai ser de crédito, ela pode ser de crédito suplementar, pode ser de crédito complementar, mas essa lei ela não vai ser norma básica, a gente não vai considerá-la norma básica porque ela é de crédito. Grupo de trabalho também, criação de grupo de trabalho para estudar a questão da Covid, ou uma criação de um grupo de trabalho no âmbito da LMG, acontece muito, e aí é publicada uma deliberação, ou para tratar uma recente aqui, que tratava sobre a eliminação de documentos, né? Essas normas não vão ser consideradas normas básicas, tá? E evento também não, uma norma que pede a criação de um evento, geralmente o evento vem muito próximo com o calendário, né? Dar-se um dia, né? Ou uma semana de conscientização sobre uma determinada situação, né? Por exemplo, uma norma que cria a semana de conscientização sobre o autismo. Essa norma já existe. E depois, no final, ela define que vai ter um evento, por exemplo, na semana de conscientização, para discutir, os profissionais são chamados e tudo. Nesse caso, ela duplamente não é norma básica, mas se fosse apenas uma norma determinando a criação de um evento, também não seria norma básica. Bom, uma maneira mais fácil de saber se esse campo deve ser assinalado em uma determinada norma é pesquisar no BRS, base de dados, NJMG, usando a fórmula disponível na planilha Fórmulas do controle de atividades do Google Drive. Lembrando de alterar a parte referente à data para a data a ser pesquisada. As normas recuperadas nessa pesquisa deverão ter o campo legislação básica assinalado. Importante lembrar que, para a realização desta busca, a norma já deverá ter sido indexada. Então, eu vou mostrar o que é isso aqui, porque às vezes ficou um pouco confuso de entender. Bom, primeiro, com relação à fórmula, né? O que ele está falando aqui é que existe uma fórmula
essa fórmula você joga ela no BRS e o BRS, depois de executar a fórmula, vai te dizer quais normas a gente esqueceu de colocar, de assinalar a opção legislação básica, né? O campo legislação básica. Então aqui, ó, na página, né, da GIO, velha conhecida, aqui em normas jurídicas, debaixo da planilha de controle de atividades diária, vai ter aqui, ó, planilha de decretos antigos, fórmulas e estatísticas. Eu entro aqui. E aí, ó, a primeira planilha é as estatísticas, que eu entrego para o Nilson todo mês. A segunda é a implantação, que eu vou fazer um vídeo sobre o que é isso aqui. As legendas é as cores, tá? Que a gente usa para poder conversar na planilha. E aqui fórmulas, tá? As fórmulas são as fórmulas de conferência. E aqui ele falou, tem duas fórmulas aqui, no caso, uma fórmula, né? Depois eu vou falar da outra. Que é essa fórmula aqui, ó, de legislação básica, tá vendo? O que eu faço com essa fórmula aqui? Eu jogo essa fórmula lá no BRS e o BRS me volta as normas que eu esqueci de assinalar legislação básica, né? Para isso, para uma conferência, para eu ter certeza que eu assinalei todas as normas que devem ser legislação básica. Tá vendo que aquela já está com a data mudada, ela já está para conferir do dia 1º de março de 2021 até dia 31 de março de 2021. Provavelmente essa fórmula não vai recuperar nada, mas eu vou copiá-la aqui. Aí é só você vir aqui no iniciozinho dela e vir aqui em copiar. Tem que ser na primeira coluna onde ela está colocada. Ou então você pode vir aqui também, ó, clicando 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes, ele seleciona o texto todo. Aí depois é só copiar aqui, ó, clicar com o botão direito e marcar a opção copiar. Eu vou vir aqui na página da GIO de novo, eu vou abrir o BRS. O BRS é dentro de indexação, tá? Eu clico aqui, ele abre o BRS, eu vou logar com a minha senha. Eu vou pesquisar no banco de dados NJMG. Se não tiver no NJMG, basta você vir aqui, ó, base de dados, selecionar base de dados e escolher aqui, ó, NJMG, normas jurídicas de Minas Gerais. No caso já está, eu não preciso, é só clicar 2 vezes que ele gera. Eu vou pesquisar a fórmula do jeito que eu colei aqui, não recuperou nada. Eu vou reduzir a data aqui só para ver se eu vou colocar aqui 2018 para ver se vem alguma coisa, tá? Só para eu ter o que mostrar. Ele trouxe algumas deliberações e algumas normas, tá vendo, ó, que devem ter passado batido. Vou pegar essa lei aqui, ó, 23.108, e vou ver se realmente tem razão de ter recuperado. Ó, e tem, ó, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano de 2018. Ela não está marcada como legislação básica, mas curiosamente está marcada como legislação visível por tema. Essas normas, essas regras que eu estou passando para vocês hoje, elas estavam sendo discutidas o Nilson nós chegamos a um consenso junto com o Nilson. Por isso a gente tem agora uma maior clareza com relação ao campo legislação básica e também norma visível na pesquisa por tema, que eu vou tratar logo na sequência aqui. Então, agora, por isso que sobrou algumas normas, né? Algumas antigas ficaram sem opção, não estão marcadas com essa opção, né? Eu ainda vou discutir esses casos específicos que sobraram com o Nilson. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Tá vendo? São todas de vencimento, né? Provavelmente antes não se marcava vencimento como norma básica, mas marcava norma visível na pesquisa por tema, que está aqui, ó, em visibilidade.
e eu retorno para vocês. Se for um caso, a gente vai montar de novo, do mesmo jeito que eu tenho feito, um mutirão, né, para a gente poder corrigir o banco e deixar o banco redondo, né, deixar o banco arrumadinho e certinho. Bom, essa fórmula aqui, ó, eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas é só para vocês entenderem. Além das datas, né, do recorte de datas em que eu quero pesquisar, a gente não levanta o banco todo, até porque não foi colocado legislação básica retroativamente. Então as normas antigas, que deveriam ser normas básicas, elas não foram assim assinaladas. Depois eu vou ver com o Nilson se há necessidade da gente fazer isso. Depois vem os tipos, tá vendo? Ó, que ADT, que é o atos dos dispositivos transitórios, a Constituição, né, decreto, deliberação, lei complementar, lei delegada e resolução, né, que são os tipos que podem ser legislação básica e que não estejam assinalado norma Heller. Então eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa por todas as normas que tem legislação básica assinalado. Basta eu escrever isso aqui, ó, norma.Heller, né? Heller é relevante, eu acho que o campo chama isso no NJ. Aí vem todas as normas que estão marcadas, tá vendo? Ó? Um ato das disposições constitucionais transitórias, uma Constituição, graças a Deus a gente só tem uma, espero que continue assim. E depois vem os decretos, depois vão vir as leis, né? E por aí vai. E aqui ele chama relevância no BRS, por isso que a gente usa esse REL, né? Qualquer busca que você quiser fazer no BRS, em um campo específico, você vai colocar ou ponto, ou colchete, assim, ó. Tá? E as 3 primeiras letras do campo. As 4 primeiras letras do campo. Perdão, as 4 primeiras letras. E aí ele retorna exatamente aquela palavra que você pôs naquele campo. Tá? Tranquilo, não é difícil de fazer. Bom, eu acho que com isso eu esgotei a questão da norma básica e a gente pode então passar a tratar da legislação visível por tema, que as regras são basicamente as mesmas, só tem uma exceção, por isso que eu vou passar bem rapidinho. Então, qual que é a regra, né? Todas as normas que o campo legislação visível na pesquisa por tema estiver assinalado, essas normas também deverão ser normas básicas. Então, todas as normas, repetindo, todas as normas cujo campo legislação visível na pesquisa por tema estiver assinalado, que é isso aqui, ó, estando assinalada essa opção de cima aqui deve ser assinalada também, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Por isso que deve ter existido uma orientação anterior, tá vendo? Ó, fica o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores. Ela está marcada como legislação visível por tema, mas não é legislação básica. Eu vou conversar com o Nilson sobre os casos de vencimentos e ver com ele. Mas, a princípio, vencimentos são normas básicas também, tá? É norma básica também. Mesmo que seja anual, porque uma norma que reajusta o salário, ela não substitui, tá, a outra. Embora ela esteja fazendo a mesma coisa, mas elas são a mesma coisa acumulativamente, graças a Deus, inclusive, né? Não revoga a anterior, né? E ela é básica, né? Ela dá aquele aumento naquele momento, né? Fica parecendo que não é básica, mas faz uma analogia, por exemplo, com uma norma que cria os cargos, né? Ela está fazendo uma coisa que já existe, cargos, mas ela está criando cargos novos, né?
Mesma coisa é o aumento. Ele está fazendo uma coisa que já existe, que é o aumento, mas ele está dando um aumento novo, não é o mesmo aumento. Então a lógica é a mesma. Por isso eu acho que, por coerência, deve ser assinalado como norma básica, sim. Deve ser entendido como norma básica. Tá? Mas eu vou checar isso com o Nilson ainda e dou notícia. E qualquer coisa, aí eu tenho que refazer esse vídeo, tá? Mas eu acredito que não vai precisar ser refeito, não. Então, repetindo, né? Então, toda norma tiver legislação visível na pesquisa por tema assinalada, ela tem que ser obrigatoriamente legislação básica. O contrário não é verdade. Nem toda norma básica vai ser legislação visível por tema, tá? Não vai ser legislação visível por tema. Por quê? Decretos e resoluções da LMG não devem ser assinalados como legislação visível por tema. A gente vai ver isso com mais calma. Antes eu quero mostrar para vocês o que é isto. Eu vou ler aqui o conceito que está no manual, depois eu vou mostrar na prática como é que isso funciona, tá? Então, o portal da LMG permite ao usuário consultar a versão atualizada das principais normas relativas aos 23 temas definidos pela LMG para o acompanhamento de políticas públicas estaduais, administração pública, agropecuária, assistência social, transporte, trânsito, turismo, etc. Tá? Então, para que uma norma esteja visível nessa pesquisa, é necessário que o campo legislação visível por tema esteja assinalado. Joia. Antes de avançar, eu vou mostrar com calma o que é isso, aqui no NJ. Então, quando a gente vai aqui em norma jurídica, né, eu vou alterar uma norma, vou alterar mesmo aquela, era um crédito, né, um crédito suplementar. Tá vendo que é um decreto e ele é crédito suplementar, tá vendo? Ó? Neste caso aqui, ele não vai ser assinalado nem como norma básica, nem como legislação visível por tema, embora seja decreto, tá? Porque o assunto geral dele é crédito. Tá na regra, as regras proíbem que o assunto geral crédito seja assinalado como legislação básica, legislação visível por tema. Então esse aqui tá certinho. Bom, mas para que eu marco essa opção aqui, ó, legislação visível por tema? É para garantir que, uma vez preenchido o campo tema, ele apareça na busca no portal, tá? O caso aqui, decreto, inclusive, não faz sentido a gente marcar essa opção, né? Legislação visível por tema, porque a gente não inclui tema em decreto, nem em decreto com numeração especial. E a gente não inclui também em deliberação da LMG, né? Deliberação também não tem tema. Logo, a gente não vai preencher nunca legislação visível por tema para esses dois tipos. Não faz sentido. Mesmo se a gente preenchesse esse campo, né, legislação visível na pesquisa por tema, uma vez que nós não preenchemos o campo tema para esses tipos, eles não vão aparecer no portal. O que eu estou falando não vão aparecer no portal? É isso aqui, ó. Eu vou entrar lá na página na Assembleia, eu vou mostrar para vocês do que é que eu estou falando. Eu vou abrir uma nova aba. A LMG. Né? Quando eu venho aqui em Consult, tá? Legislação, descendo aqui um pouquinho, eu tenho a pesquisa, que é uma pesquisa que nos bancos de dados em geral a gente chama de avançada, né? Porque você consegue combinar vários campos. Aqui é o contrário. E você tem, aqui a pesquisa básica chama avançada. E tem a avançada que na verdade é a expressão que você joga aqui. Aqui a gente considera avançada e não básica porque você não consegue fazer uma busca igual você faz no Google, colocando as palavras aqui. Se você não usar os operadores corretos, a pesquisa não recupera absolutamente nada. Vou dar um exemplo aqui. Secretaria de Estado. É uma pesquisa besta que no Google me recuperaria bilhões e bilhões de documentos. Aqui no NJMG, recuperou 3 documentos, não sei como. Mas não deveria ter recuperado nada. Mas curioso, recuperou 3, não sei como. Mas, tendo em vista esse termo aqui, Secretaria de Estado, e a quantidade de vezes que nós utilizamos esse termo,
só aparecer 3 é bizarro de qualquer jeito, né? E mostra que a pesquisa ela não é boa, ela não funciona direito. Mas entre essas duas, a gente tem uma pesquisa que chama aqui, ó, pesquisa por tema. E é isso daqui, ó. Uma vez que a gente assinala lá no NJMG aquela opção, né, que é a que a gente está discutindo no manual agora, legislação visível na pesquisa por tema. Na hora que eu venho e tico, né, marco essa opção, uma vez que o campo tema esteja preenchido com administração pública, segurança, finanças, educação, ela vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó? Hoje tem 917 documentos em administração pública, 116 documentos em educação. Então a pessoa vem e clica, eu vou pegar uma pequena que é energia, clica aqui, ó, e vem em buscar. E ele lista então, né, as normas que tem o campo preenchido, campo tema, preenchido com finanças públicas, no caso aqui, não, energia, e a opção legislação visível por tema assinalado, tá? Inclusive ela também é a norma, aqui tá vendo, é a norma básica também. Legislação básica. Então é isso, né? Para isso que serve. Além disso, a gente já só assinala, marca aquela opção para aparecer nessa busca aqui. Uma busca livre, eu posso simplesmente vir e colocar aqui, ó, energia, ponto tema, como eu falei, né? Ponto de novo. A gente coloca os 4. Como o campo só tem 4 letras, fica fácil. Ou eu coloco colchetes, né? Ponto ou colchete. Executo a busca. Ele vem e recupera para mim. Ele recuperou mais documentos do que os 13 assinalados lá, porque aqui provavelmente a gente inclui o tema também nas normas alteradoras. Tá vendo aqui o caso? Ó? Altera a lei tananã, tananã, tananã. Acrescenta os incisos tananã, tananã, tananã. A gente incluiu o tema para eles, para a norma alteradora, mas a gente não marcou a opção legislação visível por tema, que não é para ser marcada mesmo, tá? Não é para ser marcado. Por que que a gente faz isso então? Não seria o coerente a gente preencher tema apenas para as normas que a gente considera, né, legislação visível na pesquisa por tema? Sim, a princípio, mas não. Por quê? A Ivânia e o pessoal do atendimento usa o campo tema para fazer buscas globais. E elas precisam que a gente inclua tema também nas normas alteradoras. Embora nas normas alteradoras a gente não vá assinalar legislação visível na pesquisa por tema, né? Então, a princípio, são coisas diferentes, a gente tem que entender como coisas diferentes, né? Então, para as normas, e a gente vai ver aqui, as regras são muito parecidas com a legislação básica. Para as normas em que nós assinalamos a opção legislação visível na pesquisa por tema, obrigatoriamente a gente tem que preencher o campo tema. Obrigatoriamente. Mas eu não preciso obrigatoriamente preencher, né, ticar essa opção legislação visível na pesquisa por tema para todas as normas que eu preencho o tema. Tá certo? Eu preencho o tema, por exemplo, repetindo para normas que são alteradoras. E neste caso elas não devem ter assinalado o campo legislação visível na pesquisa por tema. Espero que tenha ficado claro. Então, quais são os tipos de normas que a gente deve marcar então esse campo? Constituição, ato das disposições constitucionais transitórias, lei complementar, lei ordinária, resolução. Entenda como lei ordinária, gente, é a lei delegada também, tá? Que é um tipo de lei ordinária. A diferença da lei ordinária para a lei delegada é só que a lei ordinária ela emana do poder legislativo e a lei delegada não. Ela
o poder legislativo dá ao governador o poder de emanar uma lei delegada, tá? O governador tem que fazer um pedido formal para a Assembleia. Nesse pedido ele já tem que dizer qual que é o assunto que ele quer tratar, e aí a Assembleia autoriza, mas ele só pode publicar uma norma, uma lei delegada sobre aquele assunto que ele foi autorizado a publicar. Por isso que a gente considera aqui, para efeitos de entendimento, lei delegada apenas. Mas na prática, como a gente separa no banco tipo, para ficar mais fácil de recuperar, é lei delegada, lei ordinária e lei delegada. E resolução. Então, diferentemente da norma básica, da legislação básica, a gente não assinala aqui nem decreto, nem deliberação da LMG. E é fácil a gente associar isso porque em nenhum desses dois casos nós preenchemos o campo tema. Então não tem jeito mesmo, não adiantaria nada a gente assinalar esse campo de legislação visível na pesquisa por tema. Então aqui ele está falando das normas, né? Quais tipos que foram selecionados e por que existe esse campo. Ele vai explicar agora. Ó. Essa decisão ela foi tomada na época da implementação do projeto estratégico A Lei a Serviço do Cidadão, que foi um projeto elaborado junto com a consultoria, e foi neste projeto que foi criada essa aba nova aqui do campo, né? Que eu mostrei. Foi criada essa aba aqui, ó, pesquisa por tema. Esse projeto ele surgiu, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Aliás, aqui, ó, é isso aqui, ó, entenda a norma, né? Eles iam fazer, a ideia é que a consultoria fizesse uma espécie de resumo, né, do que está tratando a norma, do que a norma está tratando, e eles iam fazer esse resumo apenas para as normas básicas. As alteradoras não tinham por que fazer, a pessoa simplesmente ia ler, entender a norma, lendo a norma básica, né? Então a alteradora ia remeter para a básica, ele ia lá na básica e lia e entendia do que está tratando a norma. Então veio desse projeto, a Lei a Serviço do Cidadão. Bom, aí as emendas à Constituição não entram, pois apenas alteram, revogam os dispositivos da Constituição Estadual. Além disso, os artigos da Constituição propriamente dito já foram analisados e marcados quando da implementação do referido projeto estratégico. Isso é uma coisa curiosa que a gente ainda está investigando, mas é bom vocês saberem. Quando eu fiz a pesquisa aqui por energia, lembra? E dei a busca aqui, ó. O primeiro item que apareceu é aqui, ó, artigos da Constituição Estadual. Os artigos, eles foram indexados. A busca não está funcionando, tá vendo? Eu não consigo visualizar. Mas os artigos, eles foram indexados por tema, de alguma forma. Aí a gente está investigando como, mas eles foram indexados e eles aparecem aqui nessa busca, tá? Isso não foi feito depois, né? Então, os novos artigos que foram incluídos por emendas à Constituição provavelmente não estão indexados. E aí, quais normas não devem ser elegíveis para a marcação do campo, tá? Então, quais são as normas? As normas infralegais e de hierarquia inferior, decretos, deliberações, portarias, decisões, instruções normativas, ordens de serviço, pois elas não são votadas pelo plenário da LMG. Tá? Então, todas as normas que elas não passam, elas não fazem o rito do processo legislativo, não são consideradas normas visíveis por tema. E as normas de efeito concreto, mesma coisa, imóvel, utilidade pública, deixa eu tirar esse espaço aqui. Imóvel, utilidade pública, próprio público, calendário, homenagem, crédito, grupo de trabalho e evento. Exatamente os mesmos lá em cima. São as mesmas regras, né? Vocês estão percebendo, né? A diferença aqui é que não considera, né? Diferente da norma básica, não considera os decretos e as deliberações como norma visível por tema.
E as normas alteradoras, exceto se trouxerem conteúdos novos, neste caso elas serão normas básicas também, então, sendo norma básica, vai ser legislação visível por tema. E as resoluções da LMG, quando o assunto for de interesse apenas para o âmbito interno da LMG, que é a mesma coisa. Se a resolução for norma básica, ela vai ser visível por tema. Se ela não for básica, ela não vai ser visível por tema. E para saber se este campo deve ser assinalado, basta pesquisar no BRS, na base de dados NJMG, usando a fórmula disponível em Fórmulas, Controle de Atividades, do Google Drive. Tá lembrado aqui, ó, que é essa fórmula aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tem a da legislação básica, a gente também tem a fórmula da legislação visível por tema, tá? Lembrando de alterar o campo referente à data para a data a ser pesquisada. Tá vendo? A primeira informação que está aqui é a data. Ela está invertida, o padrão americano. 1º de março de 2021 e eu quero até dia 31 de março de 2021. As normas recuperadas nesta pesquisa deverão ter o tema legislação visível na pesquisa por tema assinalado. Né? Importante lembrar que para a realização desta busca, a norma já deve ter sido indexada. Por quê? A gente usa para poder fazer a busca aqueles filtros, né? Tirar todas as normas de efeito concreto, utilidade pública, doação de imóvel, próprio público e também outros elementos. E aqui o mais importante de tudo, que é o seguinte, né? Toda obra assinalada como legislação básica será necessariamente legislação visível por tema. Então, todas as normas que tiver assinalado como legislação básica, elas vão ser legislação visível por tema, tá? Aliás, não, né? É o contrário. Aqui tá errado, gente, perdão. Não, porque decreto e deliberação não é o contrário. É toda norma assinalada como legislação visível por tema será necessariamente norma básica. Agora tá certo, tá invertido. Então, toda obra, né, toda norma, né? Melhor. Toda norma assinalada como legislação visível por tema será necessariamente legislação básica. O contrário, não. Né? Nem toda legislação básica vai ser legislação visível por tema, como a gente viu. Não vai ser os decretos e as deliberações da LMG. Bom, gente, é isto. Eu espero que tenha clareado. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Mas é isto que eu queria comentar com vocês hoje. Então é isto. Até o próximo vídeo.